Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com um gênero muito querido e muito utilizado nos meios de comunicação, o gênero entrevista, tá? Mas Daniel, esse gênero aí é um gênero da oralidade, não é não? Não, gente, esse gênero sim é textual e a gente vai conhecer ele agora. Vamos lá. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, quem responde às tais perguntas. Beleza. Como eu falei, a gente está acostumado a ver esse texto na oralidade, né? Mas a gente pode sim fazer com que o texto possa ser na forma textual. Tá certo? E com isso, a gente tem que saber os elementos, né? Sempre vai ter um entrevistador e sempre vai ter um entrevistado, beleza? Sempre tendo um diálogo direto entre os dois, certo? Sempre vai ser diretamente, beleza? As características: texto informativo e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialogal e oral. Como assim essa linguagem dialogal e oral? É uma linguagem simples, tá? É como se fosse um bate-papo, uma conversa, beleza? Não é nada de muito formal. Ah, meu Deus, isso é uma reportagem, isso é uma notícia, eu tenho que me concentrar. Não, o entrevistador, ele faz um papel de, como é que eu, apaziguador do ambiente. Ele tenta deixar, ele ou ela, né? Tenta deixar o entrevistado da forma mais confortável possível para que ele possa responder as perguntas com a verdade, tá certo? Porque tem uns entrevistados que mentem, tá certo? Marcado do discurso direto e da subjetividade. Como eu falei, sempre vai ser direto. E esse da subjetividade vai de acordo com o entrevistado, beleza? Se for, por exemplo, se o entrevistado perguntar uma coisa que o entrevistado não tenha muita segurança de dizer, o entrevistado ele pode formular outras frases que deixe aquilo como dúvida, tá certo? Mas ele respondeu, ok? Mescla da linguagem formal e informal. Quando eu falei que é um diálogo, é uma conversa, isso vai muito de como vai ser essa entrevista, beleza? Ela pode ser formal e pode ser informal. Por exemplo, se eu fosse entrevistar o presidente da República, obviamente que vai ser formal, tá certo? Mas se bem que ele não sabe o gênero entrevista, porque ele não responde às perguntas. Mas se eu fosse entrevistar, por exemplo, se vocês fossem me entrevistar, na teoria seria informal, né? Ou seria formal. Mas, como eu sou bem próximo a vocês, vai ser informal, porque tem que ser um diálogo descontraído, divertido, tá certo? Eu não gosto dessas coisas de formalidade muito, não. Tá? Estrutura. A gente vai ter o título, a apresentação e o roteiro de perguntas. Beleza? Isso aqui, quando eu falo estrutura, vai tanto para oralidade quanto para o texto escrito também, tá? O físico. Beleza? Isso aqui por exemplo, pronto, vocês vão fazer entrevistas comigo, tá? Vocês são o entrevistador e eu sou o entrevistado. O título é Como é ser um professor em 2020, por exemplo. Aí tem toda a apresentação, vocês vão falar, olha, esse aqui é o professor Daniel, ele leciona em tal colégio, já participou de tal coisa. Aí depois disso, depois da apresentação, que lembrando, é um diálogo, mas a entrevista é para ser ouvida ou lida por outras pessoas, tá certo? Então você tem que não só informar sobre toda a entrevista, mas sim ficar atento, porque não é uma coisa que só você vai saber, beleza? As outras pessoas também irão, tá? E a gente tem um roteiro de perguntas, certo? Que geralmente, não, na maioria das vezes são escritas antes da entrevista, beleza?
mas o entrevistador ele pode formular novas perguntas durante a entrevista. Isso vai depender da conversa, certo? Eu peguei um exemplo para vocês. Tá? O título: As Raízes de Negra Lee. Todo mundo sabe quem é a Negra Lee, né? É uma rapper, certo? Apresentação: após 6 anos sem lançar material inédito, a rapper Negra Lee está de volta com Raízes, em que retorna ao hip hop que consagrou, buscando ainda inspirações em gêneros brasileiros, norte-americanos, não sei nem porque eu coloquei americanos aqui, é porque é norte-americanos e africanos, que fizeram parte de sua formação. Essa aqui você está dizendo ao leitor, ou quem está escutando a sua entrevista, vocês escutam podcast. Então é basicamente o comecinho do podcast, é isso aqui, beleza? O podcast nada mais nada menos que é uma variação de uma entrevista. Show? Tá? Aqui eu estou ambientizando o meu leitor, o meu ouvinte, de quem é a Negra Lee, beleza? E qual assunto a gente vai tratar com a Negra Lee. Aí a gente vem pelo roteiro. Entrevistadora: você vai lançar mais trabalhos acústicos? A entrevistada, que é a Negra Lee: vamos continuar enquanto estiver dando certo. O formato atinge mais pessoas, não fica segmentado num único gênero. Certo? É uma conversa normal, gente. Ixi, acabou. Tá? Essa aqui foi a estrutura muito simples que vocês já conhecem. Tá? Só precisa desenvolver isso no plano de estudo de vocês. Tá? Como eu falei, o podcast é uma variação de entrevista, mais moderna. Certo? A gente vem para as atividades. Atividade no livro, página 229 a 230. Certo? E para a aula online de vocês, eu vou querer que vocês entrevistem um colega de vocês, tá? Sobre... eu vou deixar o tema livre. Beleza? Eu não quero ditar um tema para vocês. É o tema livre. Ok? No mais, é isto e tchau!